Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar trabalhando com mais uma leitura, em polegada fracionária. No último vídeo a gente explicou como é que funciona a lógica, aí para a leitura de polegada fracionária. E aí a gente vai estar dando continuidade. Bom, seguindo passo a passo. Primeiro ponto, verificar o zero do nônio, que é essa indicação aqui. Verificar o que ele já ultrapassou. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que identificar que ele já passou uma polegada inteira. Então, a relação de leitura dele, ele vai estar sempre contido dentro de a base de uma polegada. Então, como ele já passou uma polegada inteira, a gente já tem que estar colocando esse valor aí, no caso, de uma polegada lá e guardando. Então, ele já passou uma polegada inteira. Se ele tivesse, exemplo, passado de 2 polegadas, a gente já deixaria guardado lá 2 polegadas para estar somando a relação aí da fração. Então, ele já passou uma polegada inteira, então deixa já esse valor guardado aí, tá bom? Bom, então a gente já verificou que ele passou uma polegada inteira, beleza? Deixa guardada essa informação e agora a gente vai verificar as divisões, Aquele processo das 16 divisões, ele se repete a cada polegada. Então, se a gente observar aqui, a gente tem 16 divisões aqui também. Então, a gente vai verificar onde foi que o zero já ultrapassou aqui dessas divisões. Então, se a gente observar, ele passou a primeira e a segunda. E ele está antes da terceira. Então, nesse caso, se ele já passou 2 divisões, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 e multiplicar por 8. Esse 8 dá onde? Da quantidade de divisões que tem do nônio. Cada divisão que a gente tem aqui no mostrador principal é como se a gente tivesse 8 divisões contidas em cada uma delas. Então a gente vai ter 2 vezes 8 que vai dar igual a 16. Então nesse caso aqui, 16 a gente vai estar guardando. Então ele já passou 16 divisões. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, em resumo, o que é que a gente já tem aí anotado? Colocar aqui. A gente já sabe que ele passou uma polegada inteira. E agora a gente já viu que ele passou 16 divisões. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, 16 mais. Esse mais ele vai somar com o quê? Com a coincidência agora do nônio. Onde é que o nônio está coincidindo? Se a gente for observar, é justamente esse tracinho aqui que está coincidindo. Então, isso significa o quê? Significa que a gente vai somar agora com a divisão que ele está aqui indicado. Então, aqui ele passou da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e está coincidindo exatamente na quinta. Ou seja, a gente vai somar esse 16 com mais 5. Esse aí vai ser a relação da soma. Então, 16 mais 5, ele vai dar justamente 21. Então, fazendo essa soma aqui, ele vai dar 21. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Esse 21 ele vai ter que ficar na base 128. Então, a gente vai ter 21 por 128 avos de polegada. Só que essa aí não é a leitura final. Está faltando adicionar o quê? O 1, que é uma polegada inteira. Então, para fechar aqui a leitura, a gente tem justamente uma polegada, 21 128 avos de polegada. É justamente a relação aí da leitura desse paquímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nossos vídeos referentes a alguns tópicos de custos industriais. A gente está no segundo vídeo e a gente vai falar justamente sobre custo. Custo que acaba sendo caracterizado como um gasto, justamente a aquisição de bem ou serviço, levando em consideração a produção de outros bens e serviços. Ou seja, o custo também é um gasto, porém reconhecido como custo no momento da utilização, referente a um ato para a produção, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Ou seja, exemplo, a energia elétrica é um gasto, no ato da sua aquisição, que passa imediatamente para custo, levando como base a sua utilização. Ou seja, o custo ele acaba não entrando na fase de investimento. Ou seja, o custo ele acaba tendo como base, exemplo, um ciclo que você vai querer desenvolver. E esse ciclo ele vai precisar de matéria-prima, esse ciclo ele vai precisar de salário para as pessoas que vão estar trabalhando na produção.
esse ciclo ele vai precisar da energia elétrica. Tudo isso acaba sendo custo para a empresa, né, ou para o teu ciclo de fabricação, né, para a tua gestão da produção. Né, e existe justamente um fator que é justamente os centros de custo, né, ou seja, onde alocar aqueles centros de custo. Exemplo, qual o custo que tu vai ter com matéria-prima, qual o custo que tu vai ter com manutenção, qual o custo que tu vai ter com salário, custo com logística. Ou seja, isso é normal, toda empresa vai ter custo, né? Isso aí não tem para onde correr. O detalhe é justamente com base nos teus custos e com base no retorno que tu vai ter do valor do teu produto vendido, o retorno que tu vai ter em cima daquilo ali. Né? A gente já fez alguns vídeos, né, falando sobre custo de produção para torneamento, né? E ficou aí uma série bem legal, onde tu tem como base o valor dos custos atribuídos, né? Ou seja, o quanto é que tu vai gastar ao todo para ter a fabricação da matéria-prima e o quanto é que tu deseja de ter de lucro com base naquele teu negócio. Né? Vou estar deixando a descrição desses vídeos aí embaixo aí do vídeo, né? Então você pode estar acessando aí, que aí ficou bem interessante, que aí tem alguns exemplos. Né? De qualquer maneira, quando a gente terminar esses 5 vídeos, né, a gente vai também estar fazendo outros exemplos aí de produção, levando em consideração esses vídeos, tá bom? Então sempre fica atento. Custo é normal, você sempre vai ter custo. O interessante é estar estratificando esses custos para saber aquilo que tu vai estar gastando mais, as metas que você vai ter como limite daqueles valores ali que você vai estar gastando. Né, saber se tem algum ponto ou outro ali que está excedendo. Exemplo, período de crise é muito comum reduzir os custos. Né? Se falar em reduzir os custos, mas como é que tu vai reduzir o custo se tu não tem nada mapeado? Eita, não, hoje eu tenho um gasto muito grande com manutenção. Por que eu tenho um gasto muito grande com manutenção? O salário do pessoal está muito elevado, né? Tá tendo muito desperdício de uso de material, retirada de material de almoxarifado está muito elevado. Então, se eu tiver mapeado os custos, eu tenho como saber se realmente o custo está elevado, né, de forma sem estar parametrizada corretamente, né, pelo pessoal que está utilizando, ou se realmente é um custo caro, mas porque ele é caro mesmo. Né? Então, não tem como diminuir muito esse custo. Né? Então, é importante estar sempre bem mapeado isso aí. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!